ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Diz em Filipenses 4,18: recebi tudo o que tenho, abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível. Veja, até o nosso dinheiro, quando é entregue para a obra de Deus, é um sacrifício aceitável e aprazível. Deus tem prazer que você acredite nele e faça o que ele manda. Hebreus 13,16 diz: não negligencieis igualmente na prática do bem a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então as coisas de você servir, dizimar, ofertar, ajudar, são um sacrifício que às vezes você tem que fazer, mas que são agradáveis a Deus. Esta é a vida cristã. Ajudar a viúva, o órfão, essa é a vida cristã. 1 de Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. Qual é o principal sacrifício espiritual? O culto. Qual é a coisa que o diabo mais faz? É lutar para que as pessoas não estejam na igreja, porque é o único sacrifício agradável. Porque é aqui que você aprende a viver o cristianismo. É a mensagem restauradora e renovadora que te faz ser quem tu és. Então Caim é um exemplo de quê, apóstolo? Caim é um exemplo de falsa religião. Abel é o exemplo do verdadeiro cristianismo. Abel reconheceu que há pecado e a necessidade de um sacrifício. Por isso ele tipificava o sacrifício de Cristo. Diz em Gênesis 4,5: de Caim não se agradou. De Caim ele não se agradou. Então Deus honrou Abel, imputou-lhe justiça. Deus deu testemunho. Deus disse: Abel, tu és um homem justo. Eu queria agora caminhar para os minutos finais para lhe dizer: coloque sua confiança em Cristo Jesus. Creia no que a palavra do Senhor ensina. Se você confiar apenas em Jesus, pois Ele é o suficiente, o seu sacrifício foi perfeito, Deus também te dirá: tu és justo. Tu foste justificado. Paulo explicou isso quando ele escreveu a Romanos 5, ele disse: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Por que a grande maioria não tem paz? Os evangelhos não têm paz. Os consultórios de psicanalistas estão lotados, psicólogos e psiquiatras. Por quê? Porque não acreditam na palavra. Ele nos imputou a justiça pelo seu sacrifício. Ele nos cobriu com o seu próprio sangue. Ele nos cobre com o seu manto de justiça. Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como eram os casamentos antigos, como noiva que se enfeita com as suas joias. Veja como é que Deus olha para uma ovelha dele, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, coberto pelas vestes da salvação, envolvido num manto de justiça. Diz: a minha alma se alegra. Segundo de Coríntios 5:21 disse: aquele que não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, está falando de Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu amo este versículo. Você já me ouviu repetir aqui inúmeras vezes. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus se fez pecado por nós. E esta obra salvífica, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então quando Deus olha o povo dele, Ele não diz: pecador.
Ele não poderia dizer a um anjo: tira o nome do livro da vida, porque ele se fez pecado no nosso lugar. Não foi só por nós, no nosso lugar ele se fez pecado. Então todo o nosso pecado, passado, presente e futuro, ele se fez pecado. E agora, eu tenho pecado? Não. Agora, hoje, nós somos o que feitos? Justiça de Deus. Nós somos diante de Deus pessoas justas, santificadas, novas criaturas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pastor, mas o senhor disse há pouco que todos nós, em algum momento da vida, temos falhas, dificuldades, pecados. É verdade. Mas eu não conheço um crente que tenha prazer no pecado. Eu não conheço um. E olha que já vou fazer 70 anos. Não conheço um crente assim: o meu prazer é botar para quebrar, é andar em caminhos escuros. Eu não conheço. Porque nós também aprendemos. Isto é parte da doutrina da graça de Deus. Que Deus tem um trato com os filhos dele, não com os bastardos. Ele diz: quem não está debaixo da disciplina de Deus não é filho, é bastardo.